Olá, meus queridos, queridas, amigos, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa transmissão aqui ao vivo. É um prazer poder falar com vocês nessa noite sobre a Palavra de Deus, alguns assuntos que têm me instigado a viver uma vida mais santa diante do Senhor, e eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz neste momento, feliz também pelos irmãos que têm assistido aos nossos encontros. Muito obrigado pelas curtidas que têm sido feitas, os compartilhamentos. Isso tudo tem ajudado na propagação do Evangelho. Eu sei que muitas pessoas estarão ouvindo, estarão recebendo a palavra de Deus. Então, você também é um proclamador, um semeador também, quando você compartilha, quando você curte. Então, me alegro muito em receber. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando agora, os que estão a caminho, dessa nossa adoração virtual, vamos dizer assim, desse momento de reflexão da palavra virtual. A todos vocês, muito bem-vindos aqui comigo nessa noite. Espero que Deus fale ao teu coração de uma maneira tremenda, que você possa sentir a presença de Deus aí onde você está, e que também nessa noite Deus corrija o nosso curso, se de alguma maneira nós estamos seguindo por um curso que não agrada a Ele. Antes de começarmos, enquanto alguns irmãos amados estão a caminho, estão chegando aqui, eu queria fazer um convite especial para você. No dia 9 de junho, estaremos nos reunindo nos nossos encontros de fé na nossa igreja, com o tema Naamã. Nós vamos trabalhar acerca desse personagem. Conosco no dia 9 estará um pastor muito abençoado, um grande amigo, o pastor Wilson. Ele vai estar ministrando com a gente, pastor da Igreja Formosa de Cristo, de Santo André. Então você é o nosso convidado. Dia 9, se você puder estar conosco, às 8 horas da noite, terá o início de 7 encontros de fé, e nesses 7 encontros estaremos orando por você, nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Então você é o nosso convidado para fazer parte desta festa que vai se realizar a partir do dia 9, todas as sextas-feiras, a partir do dia 9. Se você quiser conhecer o nosso endereço, no meu próprio Face, em algumas postagens anteriores, está lá o nosso endereço, o endereço da nossa igreja. Também ontem ou anteontem foi postado mais um vídeo no nosso canal do YouTube, nosso canal chamado Tesouros da Sabedoria. Se você quiser ver esse vídeo, você entre lá no nosso canal do YouTube, Missão Gente de Jesus, e você poderá assistir. Seria bom você se inscrever no canal, porque à medida que você se inscreve, quando são colocadas novas postagens, você fica informado no mesmo momento. Então seria bom você entrar lá no nosso canal do YouTube e se inscrever. E aí você vai ter as informações de quando postarmos novos vídeos. São vídeos totalmente diferentes do que nós estamos tratando aqui nessa nossa entrada ao vivo, tá bom? Então, nós estamos nos reunindo aqui, tenho certeza que temos mais de 3 pessoas. Jesus falando, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, nós sabemos que estamos reunidos aqui no nome de Jesus, e Deus está aqui comigo, está aí com você, aonde você estiver, voltando do seu trabalho, no ônibus, ou agora jantando na sua casa, ou talvez indo para a sua faculdade, para a sua escola. Deus está conosco hoje, Deus está aí com você. Então você não está só. Por mais que talvez você esteja aí sem
que haja uma pessoa física ao teu lado. Mas espiritualmente, Deus está aí com você, por meio do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos ao texto que Deus me inspirou para falar para você no dia de hoje. Isso me veio à mente, esse texto me veio à mente, logo depois que eu vi uma reportagem sobre a fala do nosso presidente com um empresário, aquele dono da Friboi, Joesley, e quando eles estavam na casa deles, na casa do presidente, e esse empresário contando vários crimes que tinha cometido, e o nosso presidente, diante disso, ele se cala ou de alguma maneira aceita o que está sendo dito. Eu não sei o porquê ele aceita, mas essa atitude dele de esquiva diante de uma situação tão difícil, essa forma que ele age em não repreender aquele homem naquele momento, me chamou bastante atenção. E acredito que um dos problemas da nossa nação começa exatamente aí. A falta de coragem que nós temos de repreender o erro de alguém. E isso não tem contribuído positivamente para a nossa nação. Muitas vezes também não tem contribuído positivamente para as nossas respectivas igrejas. Não tem contribuído positivamente também para os nossos filhos, para os nossos amigos. Muitas pessoas têm errado o caminho e, na grande maioria das vezes, até nós mesmos cristãos temos nos escondido e não temos repreendido. E a Bíblia nos ensina a ter uma postura totalmente diferente. Talvez a palavra-chave hoje para a nossa conversa seja repreensão. Talvez as palavras-chave seriam repreensão, disciplina, correção. Se não houver isso, erramos o alvo. E um dos significados da palavra pecado, ratá, no hebraico, é errar o alvo. Se não houver correção, disciplina nas nossas vidas, erraremos o alvo. E eu acredito que isso tem acontecido com a nossa nação, quiçá até com muitas igrejas, por falta de correção. Há um texto muito interessante que se encontra na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, verso de número 11 a 14. Eu gostaria de ler esse texto a vocês. Diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Paulo aqui enfrenta um problema com Pedro. Ele entra num conflito com Pedro,
por causa de sua atitude e também pela ação que Pedro demonstra aqui neste texto, em relação aos cristãos judaizantes que vieram visitar a igreja de Antioquia. O texto começa: quando, porém, Cefas veio a Antioquia. Esta Antioquia era a Antioquia da Síria, onde uma grande igreja fora estabelecida. Foi nesta Antioquia que os seguidores de Jesus Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. O livro de Atos, no capítulo 11, verso de número 26, nos diz isso. A chegada de Pedro a Antioquia não é explicada, as Escrituras não explicam por quê. Mas, no entanto, era costume da igreja em Jerusalém, que era a igreja mãe, naquele período do primeiro século, era costume dela enviar representantes para outros lugares, para outras cidades, quando ouviam que lá naquela respectiva cidade Deus estava trabalhando nos corações. Isso aconteceu no livro de Atos 8, 14, 15, em outros textos. A intenção de enviar alguém para a cidade era verificar se realmente Deus estava agindo ali naquela cidade. E também o motivo era promover ajuda àqueles que estavam trabalhando na obra naquele lugar. E houve um motivo para que Paulo censurasse a Pedro neste lugar, nesta igreja. Pedro, ao chegar na igreja, age de forma repreensível, diz o verso de número 11. A conduta de Pedro entre os santos em Antioquia era intolerável por Paulo. Pedro tinha desviado da prática do evangelho para a prática judaica e deixou de se associar com os gentios, com aqueles que não pertenciam à raça judaica. Esse tipo de atitude era uma prática encorajada pela lei mosaica, mas não encorajada pelo evangelho. Devido à pressão exercida pelos cristãos judaizantes, Pedro muda de opinião, muda de posição. Ele sai de uma vida de unidade para uma vida de segregação, de divisão. Ele não proclama e não propaga mais a unidade, mas sim a separação. E por isso Paulo se levanta. E o verso 14 do texto nos mostra que ele não estava procedendo corretamente, de acordo com a verdade do Evangelho. Pelo fato de não estar agindo de forma honesta e correta, Paulo se levanta contra ele. E qual é o motivo da censura, então? O motivo dessa censura que Paulo faz nesse texto, primeiro, é por causa da inconstância de Pedro. Pedro é inconsistente. O verso de número 12 diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os judeus. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro tinha agido de uma maneira e depois de outra. Ele agia de uma forma diante da igreja de Antioquia, e quando chegaram,
os judeus, os cristãos judeus, ele agiu de outra. Primeiro, essa atitude desonrava os gentios que estavam junto à mesa de Pedro. Pedro parou de se associar com os gentios. Isso desonrava grandemente os crentes gentios. Foi um tapa a atitude dele, de Pedro, na cara desses nossos irmãos gentios. E, em segundo lugar, é porque ele agiu de forma dissimulada. O verso de número 13 mostra isso. Ele agiu de maneira hipócrita, tal como um ator de novela que representa algo que não tem convicção de que é. Ele estava enganando não somente os outros, aqueles cristãos que chegaram de Jerusalém, mas a ele mesmo. A ação de Pedro não era honesta e por isso Paulo se levanta. Esse é um dos motivos da censura. O que ele fez, o que Pedro fez, foi tentar enganar os cristãos judaizantes de Jerusalém, que ele acreditava em uma coisa, quando não, na verdade, ele acreditava em outra. Essa inconstância foi um dos motivos pelos quais Paulo se levanta e censura e repreende e corrige a Pedro. O segundo ponto foi por causa da intimidação de Pedro. No verso 12 nós vemos isso, temendo os da circuncisão. Verso 12 nos fala. Pedro temia as críticas. Pedro, por temor do que iriam falar dele, muda de opinião rapidamente. Aquele que ousadamente falou diante do sinédrio, agora estava se acovardando por causa da opinião das outras pessoas. Uma das coisas que aprendi na vida é que quando nossas convicções e condutas estão baseadas no medo do homem, medo do que vão falar de nós, elas não serão convicções boas. Por medo, Pedro preferiu manter os seus privilégios em detrimento de suas convicções. E quantas vezes nós não agimos assim? Aqui nós estamos falando de Pedro, um dos apóstolos, um dos pilares da igreja. Imagina cada um de nós. A repreensão de Paulo também tinha a ver com a influência de Pedro. O verso de número 13 nos diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Já era ruim o suficiente para Pedro fazer o que fez, mas piorou pelo fato de que o que ele fez influenciou outras pessoas. Ele influencia até mesmo Barnabé. A sua forma de agir influenciou até mesmo Barnabé, um grande homem de Deus. Há uma lição muito importante aqui. Quando nós erramos ou retrocedemos na nossa fé, nós sempre levaremos outros conosco. E sempre parece que influenciamos mais facilmente as pessoas a fazer o mal do que a fazer o bem, não é verdade? As nossas ações maléficas influenciam mais as pessoas do que aquilo que nós fazemos de bom. Então, meu querido, querida, tome cuidado como você age. Você talvez, pai, você pai, é um exemplo para o seu filho. Pastor,
Nós somos exemplos para a nossa igreja. Gerentes, chefes, somos exemplos para os nossos funcionários. Presidentes, deputados, somos exemplos. Policiais, médicos, somos exemplos. E nós, de alguma forma, influenciaremos positivamente ou negativamente uma pessoa. Então, que você saiba disso e tenha uma postura consistente e não se deixe intimidar, para que você possa influenciar e não ser influenciado. Eu queria só prosseguir mais um pouquinho, mostrando um outro aspecto também, o caráter dessa censura de Paulo. Está ali no verso de número 11 e no verso de número 14. Saiba que a repreensão de Paulo era algo bom e necessário. Era uma repreensão apropriada, adequada. Por quê? Porque Pedro se tornara irrepreensível. O verso de número 11 nos diz isso. Então, esta censura de Paulo não censura simplesmente para mostrar que era melhor do que a outra pessoa, mas ele censura porque tinha um motivo. O seu amigo, o seu companheiro de ministério era repreensível e por isso Paulo decide ajudá-lo, corrigir o seu curso. E é por isso que ele faz. Então, essa censura era muito apropriada, chegou na hora certa. Segundo ponto, essa censura foi uma censura corajosa. Paulo foi corajoso. No verso 11 nos diz, ele disse: eu resisti-lhe face a face. Paulo era um homem de coragem para censurar Pedro. Ele teve uma coragem muito grande. Observamos então duas razões que mostram a coragem de Paulo, a bravura desse homem ao censurar Pedro. Primeiro, porque ele fica só para censurar a Pedro. Paulo estava sozinho nesta posição que ele assumiu. Seu companheiro mais próximo, Barnabé, aquele que o discipula, ele havia ido para o lado de Pedro, como nós podemos ver mais abaixo, nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo teve que encarar Pedro sozinho. Não teve nenhuma ajuda. E não é fácil ficar sozinho em nossas convicções, né? Quando somente nós estamos convictos de algo, quando nós olhamos na palavra e vemos que aquilo é correto e os outros não conseguem ver, é muito difícil manter esta convicção quando estamos sós. Precisamos de apoio de outras pessoas, muitas vezes, para poder firmarmos as nossas convicções, a nossa confiança. Mas se você estiver certo, dentro da verdade do Evangelho, eu quero garantir para você que, na maioria das vezes, você vai ficar sozinho. O cristão tem muitas vezes o destino de viver e andar só, ou com muito poucas pessoas ao seu lado, até porque ele quer imitar a Cristo e poucos querem imitar a Jesus. Segundo ponto, porque ele foi corajoso, é porque Paulo nesse período não tinha ainda tanta fama como Pedro. Paulo era um subordinado de Pedro. Pedro era muito mais reverenciado do que Paulo nesta época. Paulo seria
considerado inferior a Pedro. Portanto, imagine, para Paulo enfrentar a Pedro, era necessário muita determinação. Para que ele pudesse repreender a Pedro, precisava muita determinação. Isso mostra a coragem e a determinação desse homem. Essa repreensão e essa disciplina e essa correção de Paulo a Pedro foi também poderosa. A palavra nos diz que um trechinho do verso 11 nos diz que ele o resistiu face a face. Essa censura por Paulo não era algo levezinho, uma batidinha no ombro ou um sussurro no pé do ouvido dele. Ele não disse, deixa para lá. Não, foi uma censura muito forte. Até para aqueles que são membros do corpo de Cristo. Uma censura muito forte. E se nós pensarmos na sociedade em que nós vivemos, que a repreensão, a disciplina, a correção já saiu dos nossos vocabulários, esse texto é muito duro, não? Hoje pais não estão mais repreendendo seus filhos. Hoje nem mesmo as autoridades estão querendo repreender. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos repreender de forma poderosa. Não podemos deixar passar ou batermos no ombro e dizer, tudo bem. Se nós amamos alguém, nós precisamos repreender. É assim que um pai que ama o seu filho faz. Tais atitudes, quando nós não repreendemos, permite que o mal cresça, aumente numa proporção imensa e reine na nossa sociedade, na igreja, no governo, no lar. Então que nós possamos ter a coragem de resistir. Mas perceba mais que Paulo resiste a Pedro. Paulo censura a Pedro face a face. Ele se dirige pessoalmente a Pedro. Ele não faz o que muitos fazem, né? Em igrejas, eu como pastor tenho visto isso. Muitas vezes as pessoas que vão à igreja e que até são dissidentes da igreja, saem da igreja, sussurram pelas costas das pessoas, nunca frente a frente, face a face. Alguns têm algum problema com alguém e recorre à internet para não ir face a face com a pessoa. Teme olhar nos olhos, teme encarar a pessoa, teme corrigir a pessoa. Que você não seja assim, que eu não seja assim. Paulo se encontrou cara a cara com Pedro. Paulo tinha caráter. Ele não era duas caras. Ele não falou belas palavras na frente de Pedro e depois palavras duras, fortes, pelas costas. Que não sejamos assim, meus queridos. Que possamos ensinar os nossos irmãos. Que possamos aprender também a receber repreensão. Essa repreensão também, ela é linda, porque ela nos ensina inúmeras lições. Essa repreensão fora pública. O verso de número 14 diz assim: disse a Cefas na presença de todos. Paulo muitas vezes é criticado pelos que são carnais por lavar a roupa suja da igreja em público. Mas Paulo, quero afirmar para você que fez corretamente aqui. Quem sou eu para dizer isso? Mas ele fez corretamente aqui.
Os pecados públicos precisam de repreensão pública. Uma repreensão privada é muito deficiente, pois não teria informado ao público que a ação de Pedro estava errada. Ao lidar com o pecado, nós devemos lembrar que estamos fazendo isso por razões maiores do que apenas corrigir a pessoa que está em pecado. Nós também estamos fazendo isso para a educação de outros. É o pai que repreende o seu filho para que o outro veja e não corrija e não cometa os mesmos erros. O último ponto que esse texto nos traz é que essa repreensão teve resultados maravilhosos. Ela foi muito bem sucedida. Ela persuadiu, Paulo persuadiu a Pedro. E Pedro entendeu o porquê. Pedro estava seguindo uma lógica repreensível. Ele estava dizendo uma coisa e fazendo outra coisa. Ele era como os nossos políticos, não é? Ele era como os nossos políticos, que exigem que os cidadãos façam coisas certas, mas eles mesmos se isentam de tais responsabilidades. É importante que nós corrijamos a todos e a nós mesmos. Nós que muitas vezes pedimos para que alguém faça algo e nós mesmos não fazemos. Essa persuasão de Paulo, o argumento de Paulo, essa repreensão de Paulo teve efeito. Veja o que Pedro escreve na carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Ele nos diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que me foi dada. Repare na frase, nosso amado irmão Paulo, segundo a sua sabedoria. Pedro entendeu a repreensão. E Pedro não ficou chateado, muito pelo contrário. Ele percebeu o seu erro. O alvo da repreensão foi alcançado. Quando repreendemos, não é para o mal, mas é para o bem. Quando Deus te repreende, não é para o mal, mas para o bem. Quando o seu pastor te repreende, não é para o mal, é para o bem. Que você seja como Pedro e entenda. O livro de Provérbios nos dá um bom conselho. A Escritura diz: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Provérbios, capítulo 9, verso de número 8. Pedro tinha suas falhas, e quem não tem? Todos nós. Mas aqui ele agiu com muita sabedoria. Ele levou aquela censura, aquela repreensão para o seu coração e mudou os seus caminhos. Que você possa ouvir as pessoas, que você possa repreender e ter também no teu coração o desejo de ser repreendido e corrigido, para que você vá no rumo certo, para que você não saia da vontade de Deus. Eu oro pela nossa sociedade agora no final, e essa é a minha oração, para que os pais, os pastores, os membros da igreja tenham essa mesma postura de Paulo e que possam viver assim, para que a nossa sociedade possa mudar. Tenha coragem de dizer: você está errado. Não haja pelas costas, não diga para as pessoas:
aquilo que elas não podem ouvir, fale para elas. Não conte a terceiros também. Conte para ela, fale com ela. Vá à pessoa, tenha coragem de fazer isso. Há muitas coisas que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa. Ao teu filho, tenha coragem, pai, de repreendê-lo, para que a sua casa seja uma bênção e para que o seu filho seja uma bênção. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a luz de Jesus sempre esteja ao teu lado. Eu peço para que o Espírito Santo derrame sobre você do fruto do Espírito, e que você possa viver a vida de acordo com a palavra do Senhor. Não esqueça de cultuar. Não esqueça de ir à sua igreja sempre. Não esqueça de estar na comunhão com teu irmão. Que Deus te abençoe, que a luz de Cristo esteja com você. Olha, que Deus abençoe a sua noite, que você tenha uma noite restauradora, reparadora. Deus contigo, alegria e paz para você. Tchau!